Alô, bom dia. Muito obrigado por terem vindo. Queria aqui agradecer a presença dos nossos colegas do DIEESE, da Secretaria de Trabalho, e a Dalgisa aqui da casa, do DIEESE, né? E o nosso diretor da área de estudos e pesquisas socioeconômicas, que irá fazer a apresentação dos resultados da nossa pesquisa de emprego e desemprego. Agradecer a presença de todos, em particular dos nossos colegas da imprensa e da empresa que faz o nosso trabalho de coleta de dados de campo, Opinião Consultoria. Então, agradeço a presença de vocês também, são muito bem-vindos. Eu vou fazer um rápido esclarecimento, né? A gente está mudando um pouquinho a metodologia de apresentação dos dados da PED, a gente ainda vai distribuir, não é, o relatório, como a gente sempre faz, não é, com um resumo também dos principais pontos, mas decidimos agora ampliar um pouquinho a apresentação para incluir uma exposição um pouco mais gráfica, né, dos resultados, tanto comparativos entre regiões metropolitanas, quanto a variação desses dados no tempo, não é, para que a gente tenha uma ideia mais clara da sazonalidade, das mudanças de curto e de longo prazo que afetam o emprego e a renda aqui no Distrito Federal. Então, a apresentação tem essa tônica um pouquinho diferente de como ela vinha sendo feita antes. Então, vou passar logo a palavra para o Bruno, que ele vai dar mais detalhes sobre a forma da apresentação e depois sobre os dados. E, em seguida, a gente passa a palavra para os colegas da Secretaria, para o secretário, na verdade, que é um prazer tê-lo aqui na mesa conosco, uma honra para a Codeplan tê-lo aqui, e depois para os nossos colegas do DIEESE, para seus comentários, e finalmente abrimos para perguntas, tá ok? Da plateia. Então, muito obrigado. Bom, acho que é melhor. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos, cumprimentar os membros da mesa, o secretário, a Dalgisa, Max do DIEESE, colegas da Codeplan, pessoal da imprensa. Bom, a ideia hoje a gente vai apresentar, então, a pesquisa de emprego e desemprego, março de 2015. Eu queria um pouco contextualizar o que é essa pesquisa. Eu acho que tem uma importância grande da gente entender a importância da gente divulgar e estudar melhor esses números. Bom, primeira coisa, é uma série que vem desde 92. Então, a gente tem uma série histórica do DF bastante longa, que dá para a gente entender o funcionamento do mercado de trabalho. Houve uma interrupção, infelizmente, de 2013, outubro de 2013, outubro de 2014, o que vai causar alguns problemas na hora da gente apresentar um comparativo temporal, mas eu queria ressaltar isso, a gente tem essa série desde 92, ok? A gente usa uma metodologia desenvolvida pelo DIEESE e pela Fundação SEAD. A vantagem dessa metodologia é que ela é comparável com outras regiões metropolitanas, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Fortaleza, e essa divulgação está sendo feita hoje também nessas outras regiões metropolitanas. É uma parceria da Secretaria do Trabalho, a Codeplan e o DIEESE. Okay? Uma amostra de 2.912 municípios, feita pela domicílios, desculpa. E a ideia da apresentação, então, a gente vai olhar os últimos 5 anos e o comparativo dos últimos meses. Então, a gente vai ter uma ideia do que é médio prazo e o que é movimento conjuntural. Okay? Então, essa é a lógica da nossa apresentação. A ideia aqui, a gente não vai fazer projeção, a gente só está apresentando esses dados. A ideia é ter um sinalizador e tentar entender o funcionamento do mercado de trabalho para a gente poder melhor balizar políticas públicas, etc. Então, de novo, a gente não tem projeções. A gente está apresentando esses números. Okay? Bom, para dar um quadro geral do que esses dados estão dizendo para a gente, quando a gente vai observar esses números, a gente teve um aumento na taxa de desemprego comparado do último mês, passou de 12,3% para 13,2%. Mas quando a gente olha uma série mais longa, para o mês de março foi o menor número dos últimos 5 anos. Então, a gente tem um aumento no desemprego de março, mas nos últimos anos, a gente comparando os últimos anos,
foi a menor taxa que a gente obteve. Bom, o contingente de desempregados é de 198 mil pessoas, 14 mil a mais do que o mês passado. E acho que um dado interessante é a gente olhar que essa taxa de desemprego é diferente entre regiões administrativas. A gente tem diferenças marcantes entre grupos de regiões metropolitanas. Bom, o nível de ocupação também caiu, quando a gente compara o último mês, diminuiu em 14 mil comparado com fevereiro. Por ocupação, por setor e posição na ocupação, acho que esse ponto é um ponto importante para a gente. Quando a gente olha os últimos 5 anos, tem um expressivo aumento do emprego no setor privado. Então, a gente passou, em março de 2010, era 62%, 51% em março de 2010, o total das ocupações do setor privado, e passou para 56%. Okay? E o grau de formalização, também eu acho que é outra boa notícia que a gente tem quando a gente olha o quadro mais amplo, a gente passou de 62% para 71% do total dos ocupados com carteira assinada. Okay? Bom, se a gente olha a comparação com o mês anterior, houve uma redução de 2% no total de pessoas com carteira assinada, também uma redução no pessoal sem carteira, e um aumento no contingente de empregados domésticos. Tá? Quando a gente olha para a distribuição setorial, a gente tem uma grande redução na construção civil, 9% de queda, redução de 7 mil postos no posto de trabalho, serviços, e tem o comércio apresentando uma elevação de 0,8, um aumento de 2 mil postos de trabalho. Okay? E, por fim, para olhar o rendimento, bom, a gente olhando também a comparação dos últimos meses, houve uma pequena queda no rendimento real, aumento no comércio e redução nos serviços. Okay? Então, a apresentação que eu vou fazer agora vai dar essa ideia, primeiro do total da PEA, dos ocupados, desocupados, a comparação últimos 5 anos, últimos meses. Depois a gente vai passar para a taxa de desemprego, e a gente vai olhar essa taxa de desemprego por atributos também. Então, a gente vai olhar desemprego para homem e mulher, negro não negro, para jovens. Então, e, por fim, a gente vai olhar essa posição na ocupação e rendimentos. Okay? Bom, então, esse é o quadro, não sei se todos conseguem ver os números, esse é o quadro a linha azul é o total da população economicamente ativa, essa linha laranja é o número de ocupados, a linha amarela é o total de pessoas inativas, e aqui embaixo a gente tem o total de desempregados. Okay? Isso está em total de pessoas. Então, esse número aqui significa que em março de 2015 a gente tinha 1.500.000 pessoas no mercado de trabalho. Total de ocupados, 1.302.000, e a gente, comparando os últimos 5 anos, e aqui, de novo, eu lembro aquela interrupção 2014, a gente não tem esse número, tem uma evolução, a gente saiu de 1.500, e no ano de 2010 a gente estava com 1.397. Okay? Bom, quando a gente olha para os últimos meses, a gente tem essa estabilidade do total de pessoas ocupadas, uma queda no ocupados, que eu tinha levantado no início, e esse aumento de 14 mil pessoas desempregadas. Okay? Eu acho que esse quadro também ele é bem ilustrativo da evolução da taxa de desemprego. E aqui eu acho que tem uma vantagem da PED, que é poder separar por esses tipos de desemprego. Né? Então, a gente tem desemprego aberto, o desemprego aberto, o desemprego precário e o desemprego por desalento. Bom, o que é cada um deles? O desemprego aberto é o desemprego normalmente computado nas pesquisas de emprego e desemprego. O desemprego precário é quando a pessoa está em uma ocupação precária, fazendo bico, numa ocupação estável, e o desalento é quando a pessoa desistiu de procurar trabalho. É isso, não? Então, esse quadro eu acho que é interessante da gente olhar os últimos anos, porque a gente vê que, março de 2010, a gente tinha
esse desemprego por desalento bastante alto, o desemprego precário alto, e isso veio reduzindo ao longo do tempo. E o que mostra que, nos últimos 5 anos, a gente teve um mercado de trabalho mais aquecido. E aqui, de novo, esse quadro do desemprego de março, aumentando no último mês, mas, comparando com a série histórica, a gente tem essa redução. Então, era isso que a gente tinha falado no início. E aqui está o aumento. O aumento, basicamente, se deu no desemprego aberto, quando a gente compara março com fevereiro. Um ponto importante para a gente lembrar é que esses dados, todos os dados estão sendo apresentados, não dá para ler aqui, mas na tabela que foi nos slides que foram distribuídos está essa observação. Esses são dados de média móvel trimestral. Então, a gente está comparando aqui a média de... A gente está somando janeiro, fevereiro e março. Bom, aqui a gente tem uma ideia das diferenças entre regiões administrativas. Então, a gente tem um comparativo. Essa nossa taxa azul é a taxa agregada para o Distrito Federal inteiro, está 13,2. E aí a gente tem comparativos de grupos de regiões administrativas. Então, essa região, 16% que tem a taxa mais alta, são regiões mais periféricas. Esse grupo são de 10,8 regiões intermediárias e aqui mais o centro. A gente tem depois um mapa onde vai esclarecer melhor o que são cada um desses grupos. Aqui embaixo também, para os jornalistas, aí está a definição de cada uma das regiões administrativas. Tá? Bom, esse é o quadro dos últimos 5 anos. Então, a gente, de novo, vê essa diferença. O grupo 3, 16%, e o desemprego em março, 16%, e o grupo 1, 6,7%. Isso é a evolução dos últimos meses. Eu acho que aqui tem um ponto interessante, que o grupo 1... O grupo 1 tem um aumento constante nos últimos meses na taxa de desemprego, mas o aumento maior em termos de pontos percentual foi no grupo 3, era 15%, passou para 16%, então aumentou 1% no grupo 3, e o grupo 2 também aumentou 1%, em termos de pontos percentuais. Então, o que são esses grupos? Está aí, o branquinho é o grupo 1, que tem uma taxa de desemprego de 6%. O grupo 2 é esse que tem Sobradinho, Planaltina, Taguatinga, Guará, Riacho Fundo, Gama, com um desemprego de 9,8%. E a periferia, que eu chamei periferia, desculpa, professor Aldo, se isso ofende aos geógrafos, seria esse grupo 3, onde tem 15% de desemprego, 16% de desemprego. São os lugares mais pobres. Bom, essa taxa de desemprego, então, de 13% do Distrito Federal, comparada com outras regiões metropolitanas. De novo, eu insisto aqui, a grande vantagem da PED é a gente poder comparar com outras regiões metropolitanas. Então, aqui a gente tem o quadro conjuntural, mostrando o Distrito Federal está em verde. Aqui em verde a gente está com 13%, e a gente estaria mais ou menos perto de Recife. Fortaleza tem um desemprego mais alto e Porto Alegre, 6%. Bom, uma questão para a gente lembrar, quer dizer, a gente está falando de taxas de desemprego. O Distrito Federal está com uma taxa praticamente o dobro de Porto Alegre. Mas a gente tem que lembrar também outros indicadores do mercado de trabalho que são importantes, como taxa de participação. A taxa de participação no mercado de trabalho, ou seja, pessoas que estão trabalhando, é bastante alta no Distrito Federal comparado com Porto Alegre. Então, é um ponto a se destacar. E aí, aqui, eu acho que também é interessante para a gente dar uma olhada a distribuição por atributos pessoais desse desemprego. Então, a gente tem essa taxa de 13%, mas se a gente pegar por atributos, como é que está essa distribuição e como é que foi a evolução comparado fevereiro e março? Então, quando a gente olha a distribuição desse desemprego, quer dizer, a taxa de desemprego entre homem e mulher, era 11% em fevereiro, passou para 11,7% em homens. Mulheres, 13,6%, passou para 14,8%. Um aumento maior em pontos percentuais para mulheres. Chefes de família. A gente tem uma relativa estabilidade no desemprego entre chefes de família. Isso mostra que
aquele aumento do desemprego não atingiu ainda de forma grande, não deixou muitas famílias vulnerabilizadas, porque se a gente tem um aumento no desemprego de chefes de família, a gente tem aumento de famílias vulnerabilizadas, e esse aumento se concentrou mais em outros membros do domicílio. A gente comparando também a diferença de taxa de desemprego entre negros, e aqui negros inclui pretos e pardos, com não negros, a gente tem uma taxa de desemprego maior para negros, sendo que o aumento para não negros foi maior. E aqui também para jovens, eu acho que é um ponto importante para a política, né? A gente olhar o desemprego entre jovens bastante elevado e um aumento maior na faixa de 25 a 29 anos. Okay? Bom, e aí, o próximo slide é mostrando o percentual desse total de desempregos por esse atributo. Então, o que a gente está dizendo aqui é que, do total daqueles 13% de pessoas, 198 mil pessoas desempregadas, 45% é homem e 54% mulher, 54,2% em fevereiro, 54,6%. Okay? 19% chefes de família, e aqui negros representam 74%, representavam em fevereiro e passaram para 73% em março. Okay? Bom, a gente tem, quando a gente pega o total da população economicamente ativa, essa representatividade, eu tenho os números aqui, depois, se alguém quiser, o total de negros é 71%. Então, a gente tem uma sobre-representação no total de desempregados. Okay? Mesma coisa entre jovens, eu acho que esse é o total de 18 a 24, representa 32% do total de desempregados, okay? E essa faixa representa 16% do total da PEA. Então, a gente tem uma grande concentração de desemprego entre os jovens. Bom, quando a gente olha a distribuição por nível de atividade, a gente tem uma estabilidade muito grande ao longo do tempo, então a gente só colocou esse gráfico de pizza para as pessoas terem uma ideia de como é que é a composição, né, do emprego no Distrito Federal. Então, esse azulzinho são serviços, excetuando a administração pública. Então, a gente tem 57% em serviços. O amarelo, administração pública. O cinza, comércio, 19%. Construção, 5%. E indústria de transformação, 4%. Então, essa é a cara da distribuição por setor de atividade. E aqui, de novo, o ponto que eu tinha feito no início, o aumento das ocupações no setor privado e o aumento dessa participação no total dos empregos no Distrito Federal. A gente tem um aumento em março, quando a gente olha a figura mais ampla, de março de 2010 até 2015, a gente tem um aumento saindo de 50, chegando a 56,8% do total dos empregos. Okay. Bom, aqui também é a evolução do grau de formalização, que eu tinha falado no início. A gente tem esse aumento em número, a gente chega a 589, saindo de 473 mil. Isso representava 62,7% aqui em março de 2010 e chega a 71% em março de 2015. Okay? Essa é quando a gente olha o quadro mais amplo. Okay? E, para finalizar, a gente tem o rendimento. O rendimento, a gente colocou aqui em uma observação, o rendimento a gente vai ter de fevereiro, né, porque a pesquisa foi terminada em março, a gente tem o reportado o rendimento de fevereiro. Então, a gente comparando o rendimento, a gente tem, nessa figura mais ampla, um pequeno aumento do rendimento, e comparado com 2013, um aumento, né, e aqui dividido por grupos. Então, esse azul é aquele grupo 1, que teve um aumento relativo aqui. O total é esse amarelo, o laranja é o grupo 2 e o cinzinho é o grupo 3, onde a gente tem aqui o total de rendimentos. Okay? E esse é o quadro conjuntural dos últimos meses. Então, o ponto que a gente tinha feito antes de queda, a gente tinha antes um rendimento médio em janeiro de 2.749 e caiu para 2.712. Essa pequena queda que eu tinha ressaltado no início. Okay?
um comportamento diferente é o aumento no grupo 1, um aumento da renda média. A gente deixou esses gráficos, para quem tiver com os slides, a gente tem essa desagregação do rendimento por outros atributos. Tá, okay? A gente tem a desagregação por homem e mulher, tem desagregação por chefe e outros membros do domicílio, negros não negros, para ter uma ideia dessa evolução. Só uma pequena observação, eu acho que, fazendo uma pequena propaganda da Codeplan, se o presidente me permite, para a gente analisar melhor essa evolução de qual é o grau de discriminação no mercado de trabalho, quanto ganha menos mulher, quanto ganha menos negro, a gente precisaria controlar por vários outros efeitos. O colega Flávio, diretor da DIPOS, ele apresentou há um tempo atrás um trabalho onde se tinha uma ideia da evolução da diferença entre salário entre homens e mulheres. Isso aqui é só o primeiro quadro, e está aí para quem quiser consultar. Bom, eu agradeço, eu passo a palavra, espero que não tenha sido muito rápido, às vezes eu falo rápido demais, estou à disposição para todo mundo, para quem quiser fazer perguntas e comentários. Obrigado.